Jornal Band News Rio, terceira edição. Especial Sabatinas. Com Carlos Andreasa. Boa noite, edição especial, mais uma do Band News Rio, terceira edição, especial Sabatina, hoje com o candidato do PSTU a prefeito do Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Boa noite, candidato. Boa noite, é uma satisfação estar aqui, porque uma das coisas que mais falta nesse processo eleitoral é democracia, e pelo menos aqui na Band nós vamos ter a oportunidade de apresentar nossas propostas. Vamos nessa. Então, a partir de agora, deflagrar da minha primeira pergunta, o tempo começa a rolar valendo. Candidato, entre os problemas do Rio de Janeiro, e são muitos, se tivesse de escolher o principal problema da cidade que o senhor quer governar, qual seria? Olha, são tantos porque escolher um é difícil, né? Mas nós poderíamos, por exemplo, começar pela questão da educação e relacioná-lo, né, com a questão, por exemplo, hoje saiu um dado do IDEB de que 84% das escolas de pior desempenho do município estão em áreas de conflito, né? Nós temos um problema sério aqui com a questão de segurança, que é de responsabilidade do Estado, mas ela se dá na cidade. E uma das primeiras coisas que eu faria seria acabar com as operações policiais nas favelas, que deixam nossas crianças dias e dias sem dias letivos, as crianças da classe trabalhadora, né? E também isso está relacionado com uma outra questão, que é o orçamento da nossa cidade. A receita do ano passado, por exemplo, foi da ordem de 44 bilhões de reais, tá? Mas nós temos 40 bilionários na nossa cidade, que o patrimônio deles vai a mais de 400 bilhões de reais. Então, não basta taxar esses bilionários. Nós temos que expropriá-los para que a gente possa resolver os problemas da classe trabalhadora. Então, no caso da educação, especificamente, nós temos o senhor Jorge Paulo Lemann envolvido aí nos escândalos das lojas americanas, que é um dos grandes tubarões do ensino privado aqui no Rio de Janeiro. Nossa proposta é expropriar as escolas privadas para ampliar a oferta da escola pública gratuita e de qualidade para os filhos da classe trabalhadora e para os setores explorados e oprimidos. Então, é por aí que a gente pretende fazer uma cidade que seja maravilhosa para os trabalhadores, para aqueles que constroem as riquezas da cidade, para que eles possam geri-la e usufruir das riquezas que eles constroem, e não a cidade maravilhosa para os ricos e poderosos, como tem sido até agora. O senhor falou sobre o IDEB. Nos últimos dias, saindo os resultados, a gente teve acesso às notas do nosso estado, mas especificamente do nosso município, que é o que interessa aqui para nós. Nos primeiros anos, nota 6, estamos falando de uma nota sobre 10, 6, e nos últimos anos, 5,2. Também tem a questão da qualidade do ensino público, como melhorar o ensino para essa garotada que está no período de alfabetização, de conhecimento do idioma, de domínio da língua, de raciocínio lógico. Então, isso tem que estar relacionado a uma outra questão, né? Porque as verbas, tanto para a educação quanto as verbas para a saúde, uma parte delas vem da União, são verbas carimbadas. E, enquanto nós estivermos subordinados à lei de responsabilidade fiscal, que está mais preocupada em garantir o lucro dos banqueiros do que financiar as questões sociais, então você tem dinheiro para o banqueiro, mas não tem dinheiro para as questões sociais, nós vamos ter perdas nisso. E, lamentavelmente, nós vivemos num momento no país em que isso se reproduz. O Lula, com a sua política de conciliação de classes, que vai desde o PT, com apoio de partidos da esquerda, inclusive do PSOL, até setores da extrema-direita, né, estabelece um arcabouço fiscal que nada mais é do que um novo teto de gastos, que implica numa perda das receitas sociais, tanto na questão da educação quanto na questão da saúde. Nós temos que romper com isso. E, lamentavelmente, não é essa a proposta, por exemplo, de todos os demais candidatos que estão participando desse processo eleitoral. O Eduardo Paes, que é o líder, né, das pesquisas, qual é a política do Eduardo Paes? Ele quer reproduzir no Rio de Janeiro a mesma coisa que o Lula faz a nível nacional. Uma política de conciliação de classes que vai desde o PT, né, até a extrema-direita bolsonarista, porque o Ottoni de Paula é um bolsonarista de carteira assinada que está dentro da aliança com o Eduardo Paes. Isso significa que essa lógica de corte nos gastos sociais, ela continua imperando. Então nós temos que romper com essa situação, né? Romper com essa política
que favorece o pagamento da dívida para os grandes bancos, para os grandes fornecedores do Estado, da Prefeitura, no caso nosso aqui em particular, né? Grande parte, por exemplo, das verbas públicas vão para as terceirizações, na saúde, por exemplo, as OS, que é um manto de corrupção e que, na verdade, um péssimo serviço, mas é um dinheiro absurdo que se gasta com essas OS, né, com esse processo de terceirização. Então nós temos que mudar esse modelo. E mudar esse modelo significa o quê? Na questão da educação que nós estávamos falando. A educação tem que ser responsabilidade do Estado. Então a nossa proposta é a municipalização das escolas privadas, né, para ampliar o atendimento da rede pública, né, concursos públicos para todos os cargos, né, acabar com as terceirizações, inclusive creches, merenda, tudo isso que está privatizado hoje, essas PPPs, que são as parcerias público-privadas, que nada mais é do que tirar verbas públicas para a iniciativa privada, acabar com toda essa questão e garantir que, de fato, através de conselhos populares, né, formado a partir dos sindicatos, das associações de moradores, das entidades estudantis, os moradores do Rio de Janeiro, a partir da sua organização em conselhos populares, possam gerir o orçamento da cidade do Rio de Janeiro por completo. O que vai gastar, aonde que vai gastar, o que é preciso gastar. E para isso, só para dar uma... Chegando aqui para o lado, que a gente está falando de educação, bom, além de concurso público, plano de carreira... Eu vou querer falar plano sobre de carreira saúde, continuada. Eu vou querer falar especificamente sobre saúde depois. Então vamos só aqui. Então, além de concurso público, plano de carreira para estimular a formação, né, dos profissionais, escola de tempo integral, né, desde os primeiros anos do ensino fundamental. As escolas têm que estar equipadas com mecanismos para esporte, lazer, cultura, para poder potencializar, né, a criatividade dos alunos, dessas crianças, e numa relação com a comunidade, né? Então, é por aí que a gente pretende mudar o senhor falou sobre as chamadas regras de austeridade fiscal, teto de gastos, arcabouço fiscal, lei de responsabilidade fiscal, e que isso precisa acabar, ser revisto. Mas isso é política federal a partir do Congresso. Como viabilizar a necessidade desses recursos que, segundo os senhores, estão à disposição de pagamento de outras coisas que não interesse público, como disponibilizar isso a partir aqui do município, se essa é uma realidade que vem desde Brasília? Então, você está falando de uma prefeitura da segunda maior cidade do país. Então, a capacidade que o Rio de Janeiro tem de poder interferir no processo nacional é muito grande. O problema é a vontade política, é o que você quer fazer, né? Então, não tem como... tem aquele velho ditado que diz que não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Quando eu cito a existência de 40 bilionários aqui no Rio de Janeiro, não se consegue resolver o problema, por exemplo, dos interesses da classe trabalhadora do Rio de Janeiro sem atingir a esses bilionários. Então, na questão eu dei o exemplo da educação, mas na saúde é a mesma coisa. Um dos principais representantes aí na lista da Forbes, dos bilionários, são os donos dos hospitais da Rede D'Or. Nós temos que estatizar esses hospitais. Trazendo esses hospitais para o município, né? Ou seja, expropriando esses bilionários da área da saúde, dos planos de saúde privada, dos hospitais privados, nós vamos estar ampliando o atendimento de uma saúde pública aqui no nosso estado, que as pessoas não têm que estar submetidas à fila do CISREG, a falta de profissionais, a falta de médicos, um atendimento ultra precário, lamentavelmente, e é intencional, porque existe a bancada lá dos interesses da saúde privada que quer empurrar as pessoas, botar o SUS cada vez mais sucateado para que as pessoas possam migrar para um plano de saúde, que às vezes atende pior que o SUS, né? Mas as pessoas têm a ilusão que estão indo para um plano de saúde e que não vão ter um atendimento. E nós temos que fazer o oposto. Então, fazer o oposto significa que além, né, da gente ampliar a rede de saúde, fazendo essas expropriações dos hospitais privados, como eu falei, em relação a essa questão do que é legislação federal, é utilizar a prefeitura, né, que é a pergunta que você me fez, como um polo de mobilização
né, e de conscientização nacional pelo peso que o Rio de Janeiro tem, inclusive como formador de opinião na política nacional, para a modificação dessa realidade, para pressionar, inclusive, a mudança dessa legislação. E essa mudança só vai vir a partir de um processo de pressão popular, porque isso aí é de interesse do grande capital, do sistema financeiro e dos grandes empresários desse país. Isso só vem, essa mudança só pode acontecer de baixo para cima. E você utilizando o peso de uma prefeitura, que é a segunda maior capital do país, no sentido de que essas mudanças possam vir a ser estabelecidas, esse é o papel que meu enquanto prefeito para mudar essa realidade. Candidato, nós falamos sobre educação, falamos sobre saúde, eu quero falar mais de política pública, mas quero fazer uma provocação política de natureza conceitual. O senhor falou do PSOL. Como o senhor definiria, rapidamente, porque o tempo é do senhor, como o senhor definiria a diferença hoje entre o PSTU e o PSOL? Olha só, para a gente poder falar do PSOL, eu só retomar só uma coisa. Quando eu falo do Eduardo Paes querer tentar reproduzir no Rio de Janeiro, né, a política de alianças do Lula, né, de conciliação nacional, e que vai desde do PT, né, até a extrema-direita do Antônio de Paula. Quando eu estou falando de extrema-direita, eu estou falando dessa extrema-direita, né, bolsonarista, que é um dos elementos mais asquerosos que existe na política. Misógina, racista, LGBTfóbica, xenofóbica, bom, é tudo de ruim. E o PSOL se coloca como uma alternativa a isso. Qual é a diferença? É que o PSOL está dentro dessa aliança com Lula. Por mais que o PSOL se coloque como uma coisa diferente, no plano nacional ele está dentro dessa mesma lógica. E qual é essa lógica? É administrar o capital com responsabilidade. É a busca do chamado capitalismo com rosto humano. É o capitalismo humanitário. Isso é uma utopia. Então, desse ponto de vista, o PSOL não é uma alternativa para a classe trabalhadora, porque ele está dentro dessa lógica de administrar o capitalismo com responsabilidade. Isso, inclusive, abre espaço para a extrema-direita, porque o que vai, de fato, derrotar a extrema-direita é a mudança radical da vida da classe trabalhadora. Grande parte dos bolsonaristas são pessoas da classe operária, são pessoas humildes, que se iludem com esse discurso da extrema-direita de ser contra o sistema, sendo o pior do sistema, né? E se você entra nessa lógica de administração do capital com responsabilidade, você está atuando pela manutenção dessas coisas. Nós temos que romper com isso. Para romper com isso, tem que romper com o capitalismo. Tem que romper com o capitalismo com medidas como essas que eu estou colocando, que são medidas que vão, de fato, né, contrárias aos interesses dos grandes empresários, dos bilionários que existem nessa cidade e no país, de uma maneira geral, né? E, a partir daí, pavimentar o caminho para uma construção de uma sociedade alternativa, que seria uma sociedade socialista. Nós nos colocamos como uma alternativa revolucionária e socialista para os trabalhadores e setores oprimidos aqui da nossa cidade. Então, o PSOL não é alternativa para os trabalhadores e setores oprimidos da nossa cidade. Por quê? Porque ele acaba dentro dessa lógica. Isso significa o quê? Que até em determinadas questões, como, por exemplo, a chamada pauta de costumes, né, que a nível federal o Lula quer esconder porque acha que isso leva desgaste para o seu governo, né? Nós, dentro dessa lógica, o PSOL está lá, no governo federal, faz parte do governo federal. Aqui, acaba também deixando essas questões de fora. Nós queremos lutar pela legalização do aborto, categoricamente. Nós queremos a legalização das drogas, porque aí, entrando na questão da segurança, para nós, droga não é um problema de segurança pública, e sim de saúde pública. Então, nós queremos adotar medidas com um grau de radicalidade que quem quer administrar o capitalismo com responsabilidade e com o rosto humano não tem condições de fazer. O capitalismo, tem uma frase que diz que a política é a arte do possível, não para nós. Para nós, a política é a arte daquilo que é necessário para, de fato, construirmos condições para que a classe trabalhadora, que é construtora de riquezas, possa viver com dignidade. Candidato, o senhor falou sobre segurança. Guarda Municipal. Qual é a visão da sua candidatura sobre Guarda Municipal? Tem uma pressão muito grande para armá-la. Isso está em debate nessa jornada que nós vivemos agora. Qual é a sua visão sobre a Guarda Municipal? O que fazer? Tem Guarda Municipal? Não tem Guarda Municipal? Precisa? Qual seria a função dessa guarda? Bom, primeiramente deixar claro que somos radicalmente contra o armamento da Guarda Municipal.
já tem armas demais na mão da polícia e na mão do crime organizado. Milícias, as facções do tráfico, né? E não tem arma na mão da classe trabalhadora, né? Daqueles que sofrem a opressão, não só do crime organizado, de milícias, das facções, mas também da violência policial. Então, para deixar bem claro isso, nós defendemos, inclusive, o armamento da classe através das suas organizações. Nós achamos que, por exemplo, os sindicatos, as associações de moradores, as entidades da nossa classe tinham que ter o direito, né, ao armamento, não esse armamento que a extrema-direita propõe, que é só para armar os ricos, para poder melhor oprimir os pobres, mas a partir das organizações concretas da classe, nós podemos fazer a questão da própria autodefesa e se defender não só do crime organizado, mas também da violência policial, né? Eu quero, por exemplo, um MST armado para poder enfrentar as milícias dos jagunços do agronegócio e dos latifundiários, que estão todo dia aí matando indígenas, quilombolas, sem terra, pelo país afora. Eu quero, né? É completamente diferente dessa política que defende a extrema-direita, mas isso passa por aí. Agora, falando aqui da Guarda Municipal, ela tem que estar desarmada, ela tem que estar voltada para fazer a segurança daquilo que é do município, escolas, saúde, logradouros públicos, parques, ampliar, inclusive, a segurança mesmo da cidade. Não é para reprimir camelô, porque camelô é um trabalhador. Nós estamos vivendo numa cidade que tem um dos maiores índices de desemprego do país, fruto de um processo de desindustrialização que é relativo no país, mas no Rio de Janeiro é absoluto. Nós tivemos aqui, desde a década de 80 até agora, uma diminuição do nosso parque industrial absurda. E o setor de transformação, o setor, né, o parque industrial é o setor que mais emprega. Então, o Rio de Janeiro perdeu muitos postos de trabalho, o desemprego é imenso, né? A precarização do trabalho é imensa. E o camelô é um trabalhador que está ali tentando se defender. Muitas vezes ele está trabalhando para ele próprio, às vezes está trabalhando para algumas máfias que os exploram, mas é um trabalhador que está ali tentando, né, se contrapor a essa lógica perversa do desemprego que existe na nossa cidade. Então, jamais a Guarda Municipal vai estar voltada para isso no meu governo. Agora, não adianta a gente falar da segurança sem entrar em outros aspectos. Então, a segurança é estadual? Mas é aquela que eu falei. Eu, como prefeito, vamos lutar pela desmilitarização da PM, né? Lutar para que haja só uma polícia civil, né? Uma parte dela fardada para o policiamento ostensivo e outra voltada para a inteligência, mas com eleição, inclusive, de delegados, defender a autodefesa, como eu já coloquei anteriormente, lutar pela legalização das drogas, porque isso a gente aplicaria um golpe tanto no tráfico de armas, quanto no tráfico de drogas, quanto no tráfico de armas, porque eles se retroalimentam. E por mais que isso não seja uma questão da prefeitura, né? Quando a gente fala de segurança, a prefeitura seria só a Guarda Municipal. Todas essas questões acontecem na cidade. O prefeito não pode se omitir. E ele tem que ter propostas, né? E ele tem que fazer da cidade que ele governa um palanque, né, e uma mola propulsora para que a população se conscientize das mudanças que são necessárias fazer para que a gente tenha uma realidade diferente dessa que está aí, que senão nós só vamos reproduzir a mesma realidade. O nosso objetivo é construir uma outra realidade. Candidato, a gente tem pouco mais de 2 minutos e eu preciso ouvi-lo. Não é 7? Não, tem 17h58. Foi o contrário. Papo é bom, rende muito. A gente tem mais 2 minutos. Eu queria ouvi-lo sobre uma questão fundamental para o trabalhador, que é o transporte público, incluindo o BRT. Acho que é uma mensagem final de 2 minutos aí sobre a sua proposta para o transporte público nessa cidade. Não poderia ficar sem você falar de transporte público, porque o Rio de Janeiro é o caos em termos de transporte. É um absurdo. E aqui nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, eu sempre defendi a mudança do modal, de rodoviário para ferroviário. Então, de cara, e tem estudos nesse sentido realizados pelo BNDES, eu mudaria toda essa malha de BRT para VLT. É um transporte menos poluente, carrega mais passageiros e é muito mais eficiente, né? Municipalização de todo o transporte rodoviário, tarifa zero, né? Esse é o objetivo, tarifa zero. Agora,
desde a prefeitura, lutar pela reestatização de todas as empresas de transporte que foram privatizadas. Elas não são de âmbito municipal, né? Só rodoviário, mas lutar pela reestatização do metrô, pela reestatização da supervia, pela reestatização das barcas, porque o que houve foi uma deterioração na prestação de serviços, um aumento absurdo nas tarifas. É só você ver a tarifa da supervia, mais de R$7, a do metrô é um absurdo que se paga aqui. E mais, numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, quando eu falo mudança de modal, nós temos que estabelecer uma parceria com o Estado e com a União e construir metrô de verdade. O Rio de Janeiro é do tamanho de Londres e tem um quarto. O nosso metrô aqui acho que um oitavo do que é o metrô de Londres. Paris é muito menor do que o Rio de Janeiro e o metrô de Paris é 4 vezes maior que o do Rio de Janeiro. Então nós temos que, se nós queremos resolver o problema do transporte, nós temos que mudar o modal e isso significa, inclusive, além das questões que eu coloquei, a gente fazer um metrô de verdade aqui no Rio de Janeiro. Candidato Ciro Garcia, papo bom, podíamos ficar muito mais tempo, 20 minutos, fim do nossa sabatina. Ciro Garcia, do PSTU, boa sorte na corrida, obrigado por ter estado conosco. Eu é que agradeço, o papo foi bom. Tchau, pessoal, até o próximo. Você ouviu Jornal Band News Rio, terceira edição, especial Sabatinas.